Livro de Melquisedeque, A História de um Vaso, capítulo 3. Angustiado em não poder realizar o sonho de Sara, prossegui rumo ao futuro incerto, sendo orientado unicamente pela chama, cujo brilho aumentava à medida em que as trevas adensavam-se. Comecei então a meditar sobre aquela chama que acompanhava-me com seu brilho e calor. Eu estava acostumado a ver o fogo sagrado entronizado sobre um grande altar de pedras, em meio aos louvores de muitos pastores, dentre os quais eu me destacava como mestre e sacerdote. Naqueles momentos de adoração, eu me vestia com os melhores mantos e fazia questão de realizar o sacrifício somente quando todos os meus servos estivessem reunidos ao meu redor, para que ouvissem meus conselhos e advertências. Na hora do sacrifício, eu erguia para o céu a minha espada desembainhada e, com palavras amedrontadoras, proclamava a grandeza do Senhor dos Exércitos, o Elohim Todo-Poderoso que domina sobre os céus e a terra. Vibrando a espada no ar num movimento ameaçador, eu representava diante de meus pastores a imagem de um Elohim severo, que está sempre pronto a revidar qualquer afronta. Depois dessa demonstração de soberania e poder, eu pegava uma ovelha das mãos de um pastor e a amarrava sobre o altar. Para que ficasse bem patente a ira divina, eu pisava sobre o seu pescoço, golpeando-a severamente até vê-la perecer. Naquele momento eu descia do altar e ficava esperando pelo fogo sagrado, que jamais deixou de manifestar-se sobre o sacrifício. Eu aprendera, desde a infância, a reverenciar o fogo sagrado, crendo ser ele uma revelação visível de Yahweh, o grande Elohim invisível. Até então eu o vira como um fogo único e indivisível. Agora, ao transportar um humilde jarro, a chama que se desprendera do altar, meus pensamentos agitavam-se, com o surgimento de um novo conceito sobre o Criador, o conceito de um Elohim sofredor, que é capaz de desprender-se do grande Yahweh, representado pelo fogo sagrado, para acompanhar o pecador em sua jornada. Arrependido, prostrei-me diante do vaso e chorei amargamente. Tinha agora consciência de que todo o zelo demonstrado junto ao altar tinha por finalidade a exaltação de meu orgulho e não do amor daquele que me acompanhava pelo caminho. Subitamente gravou-me na mente a convicção de que aquela pequena chama que desprendera do fogo sagrado era uma representação do Messias que se desprenderia do grande Yahweh para ser o Elohim conosco, companheiro em todas as nossas jornadas. Ao sobrevir-me esta convicção, a chama alegrou-se, tornando-se mais brilhante e calorosa. Com o coração transformado, prossegui pelo caminho rumo ao vale, levando nos ombros o jarro que trouxera-me, depois de tanto desprezo, a alegria de uma nova revelação sobre o caráter do Criador. Momentos difíceis começaram a surgir em minha caminhada, quando ventos frios vindos do mar salgado começaram a remeter-se contra a pequena chama, procurando apagá-la. Eu a amparava com meu corpo, andando muitas vezes de lado e mesmo de costas, mas sempre avançando rumo ao vale. Ao romper a luz do dia, achei-me a um passo da planície. Comecei a encontrar pelo caminho muitos rebanhos que eram conduzidos por rudes pastores. À medida em que avançava entre eles, surgiam tumultos e confusões, pois muitas ovelhas e cabras assustavam-se com meu vaso ardente, debandando-se por todas as partes. Isto fez com que a maioria dos pastores ficassem irritados contra a minha presença em seu meio. Sabendo que não poderia ficar retido naquele vale, prossegui em frente rumo a Sodoma. Enquanto avançava, começou a acontecer algo interessante. Muitas ovelhas, meigas e submissas, começaram a acompanhar-me.
Eram poucas a princípio, mas pouco a pouco seu número foi aumentando até que passei a andar com dificuldade, devido ao grande número de ovelhas que me seguiam. Ao longe eu podia ver os pastores enfurecidos pela perda de suas ovelhas mais bonitas. Ao chegar à cidade de Sodoma, a encontrei vazia e devastada. Seguindo os rastros deixados pelos exércitos e pela multidão de cativos, fui aproximando-me cada vez mais do alvo de minha missão. Ao chegar à campina de Dan, pude avistar ao longe o grande acampamento dos soldados, ao pé de um outeiro. Sem pressa, encaminhei-me para lá, conduzindo o meu novo rebanho. Do alto do monte, pude observar o acampamento em toda a sua extensão. Havia milhares de soldados comemorando a sua vitória. Enquanto isso, centenas de cativos jaziam amontoados no meio do arraial, humilhados e sem esperança. Diante desse quadro, fiquei imaginando como poderia se dar o livramento. Minha presença despertou a curiosidade de alguns soldados, que ao ver-me com o vaso fumegante, aproximaram-se e começaram a debochar. Quando perguntaram-me sobre o motivo de minha presença naquele lugar, eu disse-lhes que viera libertar o meu sobrinho Ló. Minhas palavras tornaram-se motivo de muitos gracejos em todo o acampamento. Depois disso, passaram a escarnecer de Ló. Em pouco tempo, toda aquela zombaria transformou-se em gritos de vingança e proclamaram que na manhã seguinte todos os cativos seriam exterminados, começando pelo meu sobrinho.